quando o pastor nos falou, dessa tão grande responsabilidade, nós então procuramos orar e também buscar algo para trazer aos corações dos irmãos, pois esta palavra já foi ministrada no meu coração primeiramente. Capítulo de número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Amém? Ele diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a amargura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nesta noite, eu quero trazer aos irmãos esta palavra, pois é uma palavra abençoada, que nós conhecemos bastante, pois Paulo, ele conhecia as lutas da vida, os problemas, as dificuldades. E aqui nós vamos tratar de um assunto que Paulo traz como advertência a nós, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra o mundo espiritual. Pois é muito interessante isso, pois quando nós estávamos na série, eu ouvi do pastor Edson Mineiro um assunto muito importante, dizendo que a nossa luta não é com os de casa, mas contra o mundo espiritual. Porque nós lemos aqui na palavra do Senhor que nós não temos que lutar contra a carne, contra a carne, contra o humano, mas sim contra as hostes espirituais, principados, potestades. Mas só que muitas das vezes, nós que somos humanos, nós precisamos de um revestimento. E Paulo, quando traz essa advertência, ele diz que nós temos que lutar contra o mundo espiritual, mas nós não devemos lutar de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele então nos dá a receita, ele nos mostra de que maneira que nós devemos estar para lutar contra esse mundo espiritual. E ele diz aqui que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Nós temos que estar envolvidos na armadura do Senhor. Quando nós ouvimos falar dessa armadura, desse revestimento, nós podemos observar que, nós vemos aqui que
tinham as armaduras para guerrear, para lutar contra os seus inimigos, pois sem aquela armadura poderia ser um alvo fácil, de uma maneira muito fácil.